Foi dessa conversa que saíram basicamente as principais linhas do que eles vieram a chamar de método Keller, Plano Brasília, ou em inglês depois acabou sendo chamado pelo próprio professor Keller como Personalized System of Instruction, PSI, em português PSI, que seria um sistema personalizado de ensino. E a ideia basicamente vem do que se sabia sobre a aprendizagem a partir dos trabalhos experimentais, os trabalhos de análise experimental do comportamento de organismos. E essas linhas mestras, algumas delas já tinham sido seguidas na própria organização do ensino na Universidade de Colômbia a partir de 1950, com a publicação do livro Princípios de Psicologia, de Keller e Schoenfeld, e com a sequência de exercícios de laboratório feitas pelos alunos. Pela primeira vez na psicologia experimental, os alunos participavam ativamente de exercícios de laboratório enquanto seguiam no livro, um livro de psicologia experimental. Essa ideia foi extrapolada no próprio curso como um todo, abandonando-se as aulas expositivas, aproveitando a questão da organização do material, tanto que o primeiro curso organizado foi em cima do próprio livro Princípios de Psicologia do Keller e Schoenfeld. Então, é assim que nasce o sistema. Depois de Brasília, em 1964, agosto de 64, o primeiro curso dado com esse sistema, nós fomos para a Arizona State University. Eu fui para lá em 1965 e continuei como assistente do professor Sherman. Eu tinha sido assistente na USP, como monitor, né, de laboratório. Por isso fui convidado para vir para Brasília. Aqui fui monitor do primeiro curso, ajudei a preparar material e a traduzir material. Foi aí que eu traduzi junto com o professor Rodolfo Aze, Ciência e Comportamento Humano. Então, em 65, o curso começa a ser dado na Arizona State University. De lá, o professor Sherman vai para Georgetown University, onde ele funda um instituto para o desenvolvimento desse sistema de ensino, que funcionou durante muitos anos. Eventualmente, o professor Keller sai de Arizona State também e vai primeiro para Washington, o Institute for Behavioral Research, e em Washington ele continua a trabalhar em conjunto com o professor Sherman no desenvolvimento do curso. Eventualmente, aí pelos anos 80, em cima dessa primeira experiência, nasce o que se convencionou chamar de Computer Aided System, PSI, né? System. Ao que eu saiba, a experiência mais antiga e que continua até hoje é do Canadá, da Universidade de Manitoba, onde, exatamente porque os alunos viviam muito espalhados numa população muito rarefeita, a possibilidade de um curso como esse caiu como uma luva. E hoje em dia, com o desenvolvimento que temos aqui no sistema informatizado e semipresencial de ensino, o SISI, nós chegamos à última etapa, até agora, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva, de se aproveitar o que existe de possibilidade de comunicação dado pela informática, pelos meios de comunicação, e estamos mostrando como a diferença entre o antigo ensino presencial versus o ensino dado por correspondência via correios, né? Hoje em dia essas duas coisas tendem a se aproximar, e cada vez mais o que você tem, né,
alguma coisa do tipo um sistema informatizado de ensino. O sistema personalizado de ensino ele pode ser definido por 5 características principais: ritmo próprio, domínio sequencial do conteúdo, ênfase na palavra escrita, feedback imediato e aulas como veículo de motivação ou como demonstrações experimentais. Talvez uma das características mais interessantes e diferentes do sistema personalizado de ensino seja o ritmo próprio. Cada aluno dentro de uma disciplina nos moldes do PSI, ele conduz a disciplina no seu próprio ritmo, na sua velocidade, de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Não há uma data fixada no calendário acadêmico para que o aluno inicie nem termine a disciplina. E essa é uma característica bastante interessante, principalmente se a gente considerar instituições particulares de ensino, onde nós temos tanto alunos que trabalham o dia inteiro, têm família, filhos, como alunos que acabaram de terminar o 2º grau, estão ingressando agora na faculdade e têm mais disponibilidade de tempo. Além das diferenças individuais, né? Cada indivíduo, cada pessoa tem um ritmo próprio de aprendizagem, tem um estilo próprio de aprendizagem. Geralmente os conteúdos de uma disciplina, as competências, as habilidades que o aluno tem que desenvolver ao longo da disciplina, eles são estruturados de forma sequencial e gradual. Então, você parte do pressuposto de que para desenvolver uma certa habilidade é necessário ter um conjunto de outras habilidades anteriormente. Numa disciplina convencional, o aluno às vezes segue em frente sem ter dominado o conteúdo anterior. Isso pode acarretar alguns problemas. Às vezes a dificuldade do aluno com um determinado tema na disciplina não é aquele tema específico, mas não ter aprendido corretamente outros conceitos, por exemplo, que são necessários para a aprendizagem daquela nova etapa. No PSI, o aluno ele segue em frente somente quando ele demonstra domínio completo de um determinado conteúdo. Para que isso possa ocorrer, todo o conteúdo da disciplina é dividido em pequenos passos, em unidades que sejam mais fáceis para o aluno conseguir estudar. Ele tem, claro, o apoio o tempo todo do professor para desenvolver esse conteúdo, e essas unidades vão aumentando gradualmente a sua complexidade. Outra característica essencial do PSI é o feedback imediato. O PSI é uma metodologia que foi desenvolvida a partir de princípios de aprendizagem estudados em análise do comportamento. E há evidência sobrando de que quanto mais próximo de um comportamento, quanto mais próximo de alguma fala do aluno, alguma colocação do aluno, uma resposta, quanto mais próximo desse comportamento ele tem um feedback do professor, do tutor ou mesmo de um computador, mais efetivo isso vai ser para a aprendizagem dele. Então, quando um aluno, por exemplo, faz uma prova, imediatamente após terminar a prova, ela já é corrigida. E para que isso aconteça, é fundamental o papel de tutores nessas disciplinas. Se você pensar em uma disciplina aí com 60, 70 alunos, para um professor ficaria bastante complicado fazer esse atendimento personalizado, individualizado. Então, essas disciplinas geralmente contam com tutores, que são ou ex-alunos, ou alunos de mestrado, que estão começando a carreira acadêmica, para auxiliar o professor nessa tarefa. Uma característica colocada também pelo professor Keller na década de 60 para o PSI é ênfase na palavra escrita, né? É a ideia de que se uma informação é importante, ela deve estar acessível ao aluno o tempo todo. Naquela época, basicamente, meios que se tinha para guardar a informação era papel, né? Hoje, com os recursos que a gente tem de informática, internet, recursos de multimídia, você não precisa mais pensar em palavra escrita, mas em disponibilidade da informação. Se algo que o professor fala em sala de aula, uma explicação sobre um determinado texto, se ela é importante, se ela é relevante, ela deve estar escrita, ou filmada, ou gravada em áudio, para que o aluno, sempre que necessário, possa acessar aquela informação.